Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para você que não nos conhece, eu sou o Paulo. E eu sou a Camila. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Gente, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber novas notificações. Siga-nos em todas as redes sociais e deixe o seu joinha para que possamos entender, né? Saber que vocês estão gostando dos vídeos. Se vocês gostarem do vídeo, comentem aqui embaixo. E compartilhe para tantas pessoas que você quiser, se você quiser edificar vidas também, compartilhe, né? Sim, exatamente. E nós vamos falar hoje uma pergunta que todos gostariam de fazer, né? Recebi a promessa, e agora? O que eu posso fazer? Sim, gente, depois que você recebe a promessa e que tem o cumprimento dela, o que a gente tem que fazer? E hoje nós vamos trazer isso para vocês, algo muito importante, né? Porque a gente almeja tanto por receber uma promessa, a gente almeja tanto por ter essa promessa conosco, né? Tanto familiar, tanto financeiro. E quando nós recebemos, nós deixamos de lado aquilo que é mais precioso, que é a vontade de Deus, que é a presença de Deus. Aquele que nos deu e nos fez a promessa e deu-nos a promessa, a gente acaba esquecendo, né? É verdade, gente. E para isso nós temos aqui um texto de referência que se encontra em Daniel. Bom, vamos lá, gente. Nós vamos ler 3 versículos para vocês, que se encontram no livro de Daniel, no capítulo 1. O primeiro versículo é o versículo 8, e diz: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E ele consentiu com isto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Isso é uma coisa muito interessante mesmo, porque isso nos remete à vivência de hoje em dia. A palavra do Senhor vai nos dizer que Nabucodonosor sitiou Jerusalém. O povo de Israel agora está cativo, né? Mas por que isso aconteceu? Deus, ele é riquíssimo em misericórdia, né? O principal ato dele é ter misericórdia de nós. É verdade. Porque se não fosse por ele, Cristo não tinha vindo ao mundo. Se não fosse por ele, muitas coisas não teriam acontecido conosco. Nós não estaríamos vivos. Mas, o porquê isso acontece? Deus, quando faz a promessa para Abraão, e vem a geração em geração, chega nos 12 filhos de Jacó, né? Sim, gente. De Israel. E dali sucede que esse povo avança, chega na terra prometida, nas coisas que Deus havia falado e Tudo aconteceu. Isso, exatamente. Tudo isso aconteceu. Mas quando chega um certo momento, a alegria da promessa chega. Sim. Né? Mas a moleza também. Conforme o tempo vai surgindo reis, Deus levanta o primeiro rei. Qual foi o primeiro rei? Saul. Primeiro o rei Saul. Pois é. E depois veio Davi. E depois veio Salomão. Aí, depois de Salomão, que o negócio foi começando a ficar muito feio. Coisa muito importante, Saul não adorou outros deuses. É verdade. Saul, ele era desobediente. Mas ele nunca chegou a se corromper dessa maneira. Mas é aquilo que Davi, gente, tinha falado. Que Deus, ele se compraz mais na obediência do que no sacrifício. Exatamente. E o que nós queremos trazer para que vocês entendam. Começam a surgir reis e reis e reis e reis e reis. Aí chega uma época que esses reis começam a distorcer tudo aquilo que Deus havia dito para que não fizesse, né? Surge Salomão vai ser o primeiro a começar a adorar outros deuses e leva toda a massa de Israel com ele. Pois é. Vem os filhos de Salomão, vem a geração de Davi, vem a linhagem de Davi, começa a passar de geração em geração, de geração em geração, e esse povo está perdido. E o que acontece quando você desagrada a Deus? Olha, para tudo nessa vida tem uma consequência, sendo boa ou ruim. Consequência dos seus atos. Então vamos lá.
Nós gravamos nos vídeos anteriores de que Israel tinha saído da terra do Egito, que era a casa da servidão. E Deus tinha levado esse povo para uma terra que manava leite e mel. Eles não precisariam trabalhar, gente, não como escravos, né? Eles tinham que se esforçar, mas Deus dava descanso para eles. Só que é sobre isso que nós vamos falar aqui. É que quando nós recebemos a promessa, tem muita gente que fala que quando nós temos tudo, nós somos mais fiéis a Deus. E eu levantei até lá no Instagram para saber se isso é realmente verdade. Porque para mim, quando uma promessa se cumpre na nossa vida, é muito mais difícil você ser fiel a Deus do que quando você não tem essa promessa cumprida ainda na sua vida. Porque no momento a qual a pessoa está sendo provada, está no deserto, está passando por momentos dificultosos, eles lembram de Deus e pedem socorro. Mas quando ele está no meio da abundância, quando Deus entrega aquilo que ele falou que ia entregar, esse povo começa a se afastar, começa a sair da posição a qual Deus falara para ele não sair. E é isso que aconteceu com o povo de Israel. Os reis começaram a adorar outros deuses, pessoas começaram a adorar outros deuses, Israel estava corrompido. Sim, gente. É muito interessante nós pensarmos isso, porque quando nós estamos com a promessa cumprida na nossa frente, a gente não tem o zelo que a gente tinha, a gente não tem a dedicação que nós precisaríamos ter. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Então eles começaram a se virar contra Deus, a adorar ídolos. Em Jeremias 21 vai falar que Deus se tornou inimigo do povo pelo que eles fizeram. E falou que eles estariam na mão de Nabucodonosor. Mas por quê? Eles foram levados cativos também para que eles se lembrassem, né, de onde Deus tinha tirado eles. Exatamente. Jeremias, ele é levantado. Mas Jeremias, ele começa a indagar a Deus. Ele começa a falar assim, eu não sei falar. Pois é. Sou uma criança. Pois é. Deus fala para Jeremias, não diga sou uma criança. Porque tudo que eu mandar você falar, dirás. Olha a obediência. E aonde você for, estarei contigo. Sabe o que eu entendo com isso? Que no meio de uma geração incrédula, no meio de uma geração perversa, a qual Deus promete e cumpre, no meio disso tudo, tem um que se levanta e fala assim, vamos nos lembrar de onde Deus nos tirou. Sem brincadeira, sempre tem um que Deus levanta para trazer uma palavra de arrependimento. E todos esses profetas é levantado. Era Deus falando, vamos voltar. Sim. E, gente, para que vocês possam entender melhor do que nós estamos falando para vocês, hoje nós temos 3 tópicos para falar para vocês. Primeiro, eu recebi a promessa e ela se cumpriu. O que eu faço agora? Permaneça. Sim, gente. Permaneça. Essa é a palavra. Permaneça em Cristo, permaneça em Deus, porque é muito difícil mesmo. Você recebe a promessa, você recebe aquilo que Deus te deu, você chorou, você derramou lágrimas de madrugada, de dia, Sim. E você recebe a promessa, e a partir daquela promessa que você recebe, você se alegra, mas ao mesmo tempo vem o afastamento. Gente, olha, não é porque uma promessa de Deus se cumpriu na sua vida que Deus não tem mais promessa para a sua vida. As promessas renovam todos os dias. Claro que tem um tempo certo para nós recebermos, mas nós temos que entender isso, de que do mesmo jeito que nós somos, quando nós recebemos a promessa, nós temos que ser mais ainda no cumprimento dela. Porque se quando nós recebemos a promessa, nós estamos sendo preparados para o cumprimento dela, nós devemos exercer aquilo que nós aprendemos no tempo de espera. É engraçado, né? Porque no tempo de espera, nós confiamos que vai chegar. Quando chega, nós largamos de mão tudo aquilo que nós fizemos quando estávamos esperando. Foi isso que Israel fez. Deus manda Jeremias falar sobre a casa de Israel. Jeremias fala, o povo não obedece. Mas, pela desobediência do povo, Deus fala para Jeremias fala que Nabucodonosor vai vir e aniquilar com toda essa geração incrédula. Geração que se afastou. Geração que se prostituiu com outros deuses. Gente, e isso é algo muito sério que nós estamos falando aqui. Por quê?
Porque quando Deus ele tira o povo de Israel da casa da servidão e leva para o deserto, quando Moisés sobe ao monte para falar com Deus, ele fica 40 dias com Deus. E lá Deus dá os 10 mandamentos. Mas quando Moisés desce, o povo já tinha construído um bezerro de ouro, porque Deus tinha falado. Então a gente entende assim, poxa, Deus tinha livrado ele dos egípcios, Deus proveu pão, Deus proveu água, Deus proveu as codornizes, Deus proveu o fogo, mas bastou... A roupa crescia conforme eles cresciam. É incrível, gente. E esse povo é levado e Deus ele cumpre essa promessa. Isso é verdade. Sabe qual é o problema? É que nós somos assim. Quando nós estamos falando do povo, é justamente de nós, né? Porque a palavra de Deus ela é uma espada de 2 gumes. E quando nós estamos nos referindo a nós, é que muitas vezes, quando nós recebemos o cumprimento dessa promessa, nós acabamos amolecendo e não tendo zelo com aquilo que nós precisamos ter. Nós esquecemos de zelar por aquilo que Deus nos deu. Sabe o que acontece? É como nós queremos tanto receber algo. Eu queria esse computador. Eu queria esse videogame, eu queria esse notebook, eu quero isso, aí eu recebo isso e não zelo por aquilo que eu recebi. É verdade. Eu me esforcei tanto para ter, mas no momento que eu tenho, eu começo a usar de mau jeito aquilo. Senhor, eu preciso de um carro para fazer a tua obra. Aí eu vou e recebo o carro. Mas não faz a obra. Mas não faz a obra. Você usa o carro para tudo, mas não usa para aquilo que você falou que ia usar. Todas as promessas se cumprem. Mas Deus, quando levanta Jeremias, Deus permite que Nabucodonosor venha e acabe com aquela cidade. Os muros não estão mais de pé. Então, a palavra que nós queremos trazer para você é que se você recebeu uma promessa, essa promessa se cumpriu, você está no tempo do cumprimento, a palavra é continue. Permaneça do mesmo jeito que você era quando você tinha recebido a promessa. Não perca essa essência da obediência, da gratidão, da entrega que você tem com Deus. Isso é necessário, até porque você vai desfrutar muito melhor. Até os objetos que eram da casa de Deus foi levado por causa da desobediência de Israel. Vamos para o segundo tópico. Como fazer para que a promessa cumprida não se torne algo ruim? Como não se contaminar com manjares mundanos? Como não se contaminar? Agora vai entrar Daniel. É isso mesmo. Daniel, quando ele é levado cativo mais 3. Quais são esses 3? Misael, Ananias e Azarias. Esses 4 são chamados pelo rei. Pois é, gente. O rei muda, né, o nome deles para Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eles são postos diante de uma situação em que o rei queria pessoas bem fortes, né, bem doutas. Pois é. E aí qual foi a ideia do rei? De servir um banquete. Só que a gente sabia que o rei, ele era idólatra. E essas comidas eram oferecidas. Eram oferecidas aos deuses. E agora que vai chegar uma parte muito importante, gente. É que eles estando cativos, de repente eles estavam diante da fartura. Sabe o que eu aprendo com isso? É que eles estão na fartura. E é isso que Satanás oferece. Quando nós saímos da vocação de Deus, acabamos entrando numa situação dessa. É verdade, gente. Por causa da desobediência, eles tiveram que passar por essa situação. Eles foram colocados em uma posição na qual muitos queriam estar. É verdade. Mas é o que Satanás tenta fazer com muitos de nós. Quando você não tem a palavra no seu coração, é muito mais fácil de você pecar contra Deus do que quando você tem a palavra. Isso por quê? Porque eles estavam diante dos manjares do rei, coisas que eram oferecidas aos ídolos, mas eles tinham no coração deles a palavra do Senhor. E quando nós paramos para pensar na história de Daniel, de eles diante daquela fartura, porque eles tinham sido levados cativos, o que a gente espera é que eles, né,
o que fossem oferecidas coisas pequenas, coisas ruins, talvez. Mas não foi isso que aconteceu. Então a gente para diante de uma situação de que eles estavam num momento não favorável, mas que tinham muitas coisas para que eles pudessem se beneficiar. Só que tinha algo diferente neles. É que quando você guarda o seu coração em Deus, quando você guarda a palavra do Senhor no seu coração, e você está diante da fartura, Você não peca. você É o que não Davi peca. diz, né? Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra Para eu ti. não pecar contra ti. Então eles estavam lá, só que eles, diante da fartura, não tinham esquecido daquilo que eles tinham aprendido E o que nós temos que fazer? Guardarmos o nosso coração. no Senhor. Como guardar o coração no meio da fartura? Vamos lá. É agora. Não se esquecendo de onde Deus te tirou. Nós estamos falando de um homem muito inspirador. Daniel. Daniel, ele foi um homem a qual ele foi privilegiado, porque ele É cresceu verdade. mais do que aqueles homens a qual foram escolhidos para morar É dentro verdade, do palácio. gente. Daniel foi colocado como um governador. Então, gente, Daniel tinha sido colocado como governador porque, além da sabedoria da ciência, Deus tinha dado também o dom das visões, dos sonhos. Ele podia interpretar, ele teve o sonho que Nabucodonosor teve. Daniel, em meio à bonança, sabe o que ele fazia? Ele orava 3 vezes ao dia, em frente à janela, falando com Deus. Em meio à bonança. Olhando direto para onde? Ele orava 3 vezes ao dia, olhando em direção a Jerusalém, ao lugar onde ele saiu, ao lugar onde era a casa dele, porque ele sabia que um dia ele iria voltar para o lugar que ele saiu. Gente, isso é muito importante, porque Daniel, no meio da fartura, ele continuou sendo um servo zeloso por aquilo que Deus tinha dado para ele. Principalmente, né, uma pessoa que tinha recebido um dom espiritual desse tem que ter um zelo, gente, por isso. Buscar sempre em Deus. Chega uma época, agora não Nabucodonosor está reinando mais, o que acontece? Os homens, os príncipes da época, via que Daniel não tinha falha. E eles queriam derrubar Daniel de todas as formas. Foi. E qual foi a falha que ele arrumou? Ele não conseguiu arrumar. É verdade, gente. Eles não conseguiram incriminar Daniel com nada, assim como Jesus, né? Então eles fizeram o rei fazer um decreto de que quem não adorasse e quem orasse a outro Deus, essa pessoa seria lançada à cova dos leões. Só que o rei, não sabendo de nada, amava Daniel. Porque quando você tem a presença de Deus, as pessoas veem diferença em você. Exatamente. E foi isso que aconteceu, e o rei selou com o anel. E viram Daniel e falaram, e o rei jejuou por Daniel. Algo surpreendente. Daniel, ele é jogado na cova dos leões. Por quê? Por causa desse decreto. Por causa disso, por causa da obediência de Daniel a Deus, de ele orar 3 vezes ao dia, ele não deixa o seu costume, ele não deixa de adorar ao Senhor, ele é preso, ele é jogado na cova dos leões. Eu sabia que estavam tentando incriminar Daniel. Angustiado, ele chora por Daniel, ele jejua por Daniel. E ali, depois de 3 dias, eles vão procurar Daniel aonde? Na cova dos leões, gente. E quem tá lá? Daniel e os leões, tudinho com a boquinha fechada. Daniel dormindo em cima dos leões. Então, gente, era isso que nós estávamos querendo trazer a vocês, para que vocês, no tempo do cumprimento, vocês não percam a essência de vocês, mas que exale cada vez mais o perfume de Cristo em vocês, através daquilo que vocês viveram e daquilo que vocês estão vivendo de acordo com a vontade de Deus. Obediência na palavra de Deus, a entrega que vocês têm que ter, tem que permanecer no cumprimento da promessa ainda mais, porque vocês têm que ter zelo daquilo que Deus entregou na mão de vocês. Gente, esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo, edifique a vida de alguém, porque é claro que a espada passou por nós primeiro, pra gente poder passar pra vocês também. E mais uma coisa, gente, se vocês quiserem, coloquem nos comentários aquilo que vocês querem que a gente traga nos vídeos, tá bom? Deus abençoe muito vocês. Exatamente. É isso aí, pessoal. Deus abençoe.